Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. E meus amigos e minhas amigas, eu estava muito ansioso para fazer esse vídeo aqui. Eu confesso para vocês que eu já venho pensando nesse vídeo há alguns dias. Porém, agora, nós temos até ingredientes melhores para compor e para embasar essa nossa discussão. Nós temos aqui um arcabouço de ideias muito mais rico para complementar o conteúdo que vocês vão ver aqui, exemplificar e até mesmo fazer uma contradição de ideias. Fica aí com a gente, vamos conversar, vamos bater um papo. Não deixa de apoiar os nossos amigos da Tribo da Sorte, recadinho rápido aqui, tá o link fixado na descrição, então acessa lá para quem quiser conhecer bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal, com também uma inteligência artificial que vai melhorar sua probabilidade de ganhos. É só clicar no link aí, ó, que eu estou colocando fixado nos comentários, chamar o pessoal lá no chat e falar assim, ó, vim pelo canal Opina Porco. Eles vão te dar um cupom especial com um ótimo desconto de presente e você vai poder conhecer também a plataforma posteriormente, tá bom? A Mega Sena da virada tá chegando aí, vai pagar 600 milhões de reais e você pode fazer isso com a Tribo da Sorte. E além disso, ó, fortalecer aqui a nossa comunidade, apoiando pessoas que sempre confiam na gente, sempre acreditam aqui no nosso trabalho, tá? Agradeço a todo mundo. Galera, vamos lá então. O que eu quero falar com vocês? Esses dias eu vi, eu não vou me lembrar exatamente... Cara, eu não vou me lembrar exatamente de quem foi a afirmação, mas eu vi um repórter, inclusive, repercutindo nas redes sociais, ele dizendo que o Botafogo tem chance de ser uma equipe igual ou até melhor que o Flamengo de 2019. Lá o Flamengo do Jorge Jesus. Isso embasado na ideia de que o Flamengo de 2019 conquistou Campeonato Brasileiro e conquistou Libertadores. E o Botafogo de 2024 pode fazer o mesmo. Pode conquistar Libertadores e pode também conquistar Campeonato Brasileiro. Obviamente que existe uma disputa ainda, meio acirrado, meio dividido, mas sim, tem essa possibilidade de conquistar. E aí, obviamente, que na internet adoram-se fazer comparações. E muitas pessoas estão falando sobre a possibilidade deste Botafogo ser uma equipe mais agressiva, tem um futebol mais bonito e mais vistoso que o Flamengo de 2019. E é aí que entra até o contexto interno de pessoas que viveram esses momentos e de pessoas que estão dentro dos seus clubes atualmente. Como, por exemplo, o Arthur Jorge disse em uma entrevista a respeito da comparação das duas equipes e até mesmo o Rodolfo Landim também falou sobre o Flamengo de 2019. Então, pessoal, eu vou primeiro ler o que eles falaram aqui para depois começar a discorrer a minha opinião a respeito desses fatos, porque eu tenho uma opinião muito precisa e muito formada em relação a isso. Vamos lá, então. A declaração do Landim. Ela foi numa entrevista lá no Flow Podcast e, inclusive, muitos torcedores do Flamengo não gostaram. Não gostaram dessa declaração. E eu já explico o porquê e eu também já entendo o porquê. Porque a gente passa pela mesma situação com a dona Leila Pereira lá no Palmeiras. É exatamente o mesmo cenário. Parece que os caras eles esquecem a história, parece que os caras eles esquecem do passado e eles tentam diminuir aquilo que aconteceu lá atrás. E foi isso que o Landim tentou fazer aqui. Vamos ver o que ele falou antes. Vou ler aqui pra vocês. Ó, ele falou o seguinte. As pessoas ficam guardando na memória o ano de 2019, que foi mágico mesmo. E pra ser sincero com você, não quero diminuir o trabalho do Jorge Jesus. Mas a competitividade do futebol brasileiro, como um todo, era muito menor do que temos hoje. Hoje temos a SAF, que faz investimentos muito maior, conseguem trazer jogadores muito mais qualificados. A própria forma como a gente propôs o jogo em 2019, se você for ver, a grande maioria dos times recuava. Foi uma surpresa para os times que jogavam contra o Flamengo. Eu acho que o nível de competitividade hoje é muito maior. Foi excepcional o trabalho do Jorge, mas acho que a gente não teria a mesma facilidade que a gente teve para ser campeão como a gente foi em 2019. Então essa foi a declaração do Rodolfo Landim sobre 2019 comparado a hoje. E aí o Arthur Jorge ele também foi questionado pelo repórter comparando o Botafogo de hoje com o Flamengo de 2019 de Jorge Jesus. E o Arthur Jorge respondeu o seguinte, ó, de 2019, e aí ele deu risada, vi muito, porque quando o Jorge Jesus veio pra cá,
foi massivamente acompanhado em Portugal, pela dimensão do clube, da mesma forma que o Abel Ferreira é no Palmeiras hoje. Podemos dizer que o objetivo é o mesmo, mas os contextos são diferentes. Dimensões e grifes de um ou outro clube, dos jogadores. Mas o Botafogo de 2024 é uma equipe perfeitamente capaz de se nivelar com aquelas que foram as melhores que já disputaram o Campeonato Brasileiro. Você viu que ele não quis fazer a comparação. Ele meio que saiu pela tangente. São contextos diferentes, jogadores diferentes. A nossa equipe, ela pode nivelar sim o bom futebol das outras equipes que conquistaram o Brasileiro. Então assim, ele não desmereceu o trabalho do Jorge Jesus, ele não quis trazer esse choque de ideias, mas ao mesmo tempo ele quis defender o lado dele, até mesmo para os torcedores botafoguenses e para a própria confiança técnica da equipe. Claro que a resposta que ele deu foi uma saída pela tangente sem fugir do contexto. Ele foi muito inteligente nessa resposta dele. Agora vamos voltar lá na afirmação do Landim. Amigos, a sensação que eu tive aqui é que o Landim, de certa forma, eu acho que ele adquiriu um revés com o Jorge Jesus em relação a tudo que aconteceu lá no passado, né? Porque o Flamengo preparava um clube, aí o Jorge Jesus foi lá e saiu do Flamengo. Então, eu acredito que o Landim ele ficou um pouco machucado com tudo isso. Só que isso não dá o direito do Landim chegar e falar que hoje a gente não teria a mesma facilidade. O Flamengo só conseguiu aquilo porque lá em 2019 o contexto era outro. O contexto do futebol em 2019 era outro? Pessoal, sim, ele era. Só que me fala o seguinte, que equipe hoje no Brasil que é extremamente forte? Uma equipe imbatível? Nenhuma. Em 2019, que equipe que era imbatível? Antes do Flamengo de Jorge Jesus chegar? Também nenhuma. Aí chega o Jorge Jesus, pega um elenco recheado de ótimos jogadores que estavam no seu momento de ascensão e ele propõe um futebol extremamente agressivo, ofensivo, propositivo. Justamente por esses motivos que eu considero o Flamengo de 2019, pessoal, uma equipe muito acima da média de todas as outras equipes. O Flamengo de 2019, na moral, eu sou um torcedor rival e eu posso falar isso com propriedade. A gente viu o Flamengo jogar e falava assim, caralho, esses caras jogam de uma forma muito diferente que o Brasil inteiro joga. Todo esse contexto, eu acho que ele poderia ser mais valorizado pelo presidente do Flamengo, que às vezes eu sinto que quis diminuir um pouco a coisa. É a mesma coisa quando a Leila fala assim, né? Se eu sair, o Palmeiras volta lá atrás a ser o que era. Peraí, Leila. E todo o trabalho que foi feito lá atrás? E todo o trabalho, e toda a evolução, e toda a progressão que permitiu o Palmeiras ser essa equipe ajeitadinha que você faz a gestão hoje? É a mesma coisa, o Landim? O Flamengo de 2019 foi uma equipe absurda. Só que ele começou a ser construído muito antes, quando a gestão do Flamengo entendeu a profissionalização da sua gerência, a profissionalização dos seus departamentos, da mesma forma que o Palmeiras entendeu isso. E aí chega 2019, o Flamengo alinha um elenco muito forte, porque tinha disponibilidade de recursos para isso, porque lá atrás escolheu se sacrificar para que isso pudesse ser feito, e tinha um técnico que trouxe toda a inovação de um modelo tático e de uma forma de jogar que aqui no Brasil nós não tínhamos visto ainda. Inclusive, o Palmeiras não foi atrás do Abel Ferreira por acaso. Se você observar o jogo em que o PAOK venceu o Benfica pela terceira fase das eliminatórias da Champions League, né, das pré-eliminatórias da Champions League, você vai ver ali embaixo que os técnicos eram A. Moreira Ferreira e J. Pinheiro de Jesus. Ou seja, o Abel venceu no PAOK o Benfica pela pré-eliminatórias da Champions. E foi isso que saltou os olhos dos dirigentes palmeirenses a enxergar no Abel Ferreira uma possibilidade. Aquele cara venceu o Jorge Jesus. O Jorge Jesus era aquele cara que ano passado estava aqui no Flamengo e amassou todos os rivais com um futebol disruptivo,
propositivo, ofensivo, dinamicamente agressivo. O Botafogo, eu não acho que ele seja maior que o Flamengo de 2019. E eu não acho que o Flamengo de 2019 só fez sucesso porque naquela época, não tinha SAF. Gente, a SAF tá começando agora. As SAFs ainda é um mundo que vai ser desenvolvido e explorado dentro do futebol brasileiro. A SAF ainda não é algo que deu certo no Brasil. Na época era mais fácil porque não tinha SAF. Tudo bem, poderia não ter a popularidade que está tendo hoje de SAFs. Só que as SAFs ainda, elas estão em progressão. De um lado você olha um Botafogo competitivo, bem estruturado, bem investido. Só que do outro você olha notícias que colocam a situação financeira até mesmo do Botafogo em xeque. E por favor, não me entendam mal aos botafoguenses, eu não estou desmerecendo aquilo que a equipe vem fazendo. Mas eu só estou falando que quando o Flamengo de 2019 chega, ele tem um alicerce sólido para pisar. E até mesmo para se desenvolver. Só que as tomadas de decisões de sua gestão e de sua diretoria se perdem. Porque o Jorge Jesus decide ir embora do país. Então, quando o Landim fala sobre a questão do Flamengo de 2019, um Flamengo mágico e tudo mais, esse Flamengo ele só não continuou mágico por erros nas tomadas de decisões da própria gestão. Gestões essas que foram do Landim. Não adianta o Landim querer tirar o dele da reta. Não adianta o Landim querer, às vezes, diminuir o significado que teve 2019, porque 2019 teve um significado tão grande para os torcedores flamenguistas e até para os rivais, que colocaram uma régua, que subiram a régua do futebol brasileiro e viu-se a necessidade maior de terem técnicos com pensamentos e ideias e culturas diferentes. E isso acabou influenciando outras equipes também. Então, pessoal, respondendo aquela pergunta, se o Botafogo de 2024 vencer Brasileiro e Libertadores, ele vai ser maior, ou vai jogar melhor, ou vai ter um futebol mais bonito que o Flamengo de 2019? Não. Eu não acho, eu não acredito nisso. Como o próprio Arthur Jorge falou, o Botafogo hoje tem uma equipe competitiva. Isso não significa que é uma equipe que está amassando os seus adversários. Da forma, com o impacto que teve o Flamengo de Jorge Jesus de 2019. E pro senhor Landim, que tentou de certa forma um pouco baixar isso, a jogada dele foi uma jogada muito semelhante à que a Leila faz. Só que ele não pode se esquecer que muito do que aconteceu depois de 2019 tem influência direta dele e da gestão dele. Assim como o que está acontecendo hoje no Palmeiras, nessa derrocada, tem influência direta da gestão Leila. Porque se você perguntar para alguns palmeirenses, a gestão Leila conquistou a Libertadores em 2021? Se você fizer uma votação, eu aposto dinheiro que eu não tenho, que de 60% a 70% dos palmeirenses vão dizer que sim, sendo que na verdade ainda não era a gestão dela. A gestão dela foi 22, 23 e agora 24. Tá bom? Fica aqui a minha opinião sobre tudo isso. Eu acho que a gente conseguiu abordar de uma maneira bem sintetizada e deu pra gente criar ali um entendimento sobre isso. Você tem um entendimento diferente? Você tem uma complementação? Coloca aí nos comentários, tá bom? Tamo junto, valeu, falou, até mais.